Eu sou Maria Padilha. Salve os Exus que guardam os caminhos. Laro Exu, Mojubá. Salve a força que trabalha na verdade. Salve os que cortam ilusões. Salve os que protegem em silêncio. Salve os pretos velhos com sua palavra mansa e certeira. Salve os caboclos com sua visão longa e firme. E salve você que chegou até aqui agora. Se você está ouvindo essa mensagem, não foi distração, não foi curiosidade vazia e não foi por acaso. Alguma coisa dentro de você reconheceu esse chamado. Antes de continuar, eu te peço algo simples. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário. Pode ser uma palavra só, pode ser um "eu estou aqui", porque quando você comenta, você se posiciona energeticamente diante do que vai ouvir. Agora, respira fundo comigo, porque o que eu vou dizer não serve para todos. Você não foi escolhido à toa. Nem todo mundo carrega destino. Nem todo mundo aguenta carregar um propósito. Nem todo mundo suporta atravessar certos processos sem se perder. E você atravessou. Mesmo sem entender tudo, mesmo duvidando de si em alguns momentos, mesmo sentindo solidão onde antes havia companhia. Você percebeu que em determinado ponto da sua vida, as coisas começaram a mudar. Pessoas foram se afastando, conversas ficaram estranhas, ambientes começaram a pesar. E você tentou segurar, tentou manter, tentou explicar. Mas agora chegou um momento em que não dava mais. Isso não foi azar, isso foi separação espiritual. Existe um ponto no caminho em que a espiritualidade começa a afastar quem não pode seguir adiante com você, não por maldade, mas por incompatibilidade de destino. Nem todo mundo que caminha com você hoje suporta te ver onde você vai chegar amanhã. E isso dói, eu sei, porque você foi verdadeiro, porque você foi leal, porque você não fingiu. Mas a verdade é que pessoas que não suportam a própria sombra nunca vão suportar a sua luz. Você começou a perceber olhares diferentes, atitudes silenciosas, comparações disfarçadas. E talvez você tenha se perguntado: por que comigo? Por que você carrega algo que chama a atenção? Porque você desperta gatilhos internos nos outros. Porque você lembra pessoas do que elas não tiveram coragem de se tornar. E não, isso não significa que você seja melhor. Significa apenas que você escolheu crescer no seu caminho. Crescer dói, crescer separa, crescer revela. Você não perdeu pessoas. Você perdeu versões que não cabiam mais na sua nova frequência. E a espiritualidade viu tudo. Viu quando você foi mal interpretado. Viu quando você foi acusado injustamente. Viu quando você foi julgado sem defesa. Mas também viu quando você escolheu não revidar. Quando escolheu não se igualar. Quando escolheu preservar sua essência. Esse silêncio que você viveu não foi castigo, foi lapidação. Enquanto você se calava, algo dentro de você se fortalecia. Enquanto você se afastava, a sua visão se ampliava. Você começou a enxergar padrões, começou a entender ciclos, começou a perceber que algumas dores voltavam sempre do mesmo tipo de pessoa. E isso não foi coincidência.
A espiritualidade começa a repetir situações até que você aprenda a se escolher. Você não está aqui para agradar todo mundo. Você está aqui para cumprir um caminho. E quando você começa a se alinhar com isso, o mundo te testa. As pessoas testam. As relações testam. Justamente para saber se você está pronto. É aí que muitos desistem. Mas você não desistiu. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo desacreditado. E é por isso que você está ouvindo essa mensagem agora. Se em algum momento do vídeo você sentiu um aperto no peito, uma vontade de chorar sem motivo ou um arrepio, não ignore. Isso é reconhecimento da própria dor. Reconhecimento da sua própria história. Agora me diga enquanto você ouve. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber? Quantas vezes ficou em silêncio para não gerar conflito? Quantas vezes percebeu que estava dando mais do que recebia? Muitas vezes, correto? Incontáveis vezes. Mas isso não é amor, isso é desgaste. E a espiritualidade não permite que alguém se desgaste para sempre. Chega um ponto em que o caminho exige escolha. Ou você se preserva, ou você se perde. E você começou a se preservar. Por isso, algumas pessoas ficaram para trás. Por isso, algumas portas se fecharam. Por isso, algumas verdades começaram a aparecer. Nada disso foi punição, foi alinhamento. Se essa mensagem está falando com você, permaneça até o final, porque ainda há algo muito importante que você precisa ouvir. E se isso já fez sentido até aqui, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe um comentário sobre o seu momento atual. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem também precisa dela. Você não foi escolhido à toa. Você foi preparado, mesmo que passando por muitas dores. E quem não suportou ficar, simplesmente não suportaria ver o que está vindo. A espiritualidade não erra, e o seu caminho está sendo protegido, mesmo quando você não entende. Permaneça, confie. O tempo revela tudo. Eu continuo aqui com você, observando, cortando o que não serve e fortalecendo quem escolheu não desistir de si. Maria Padilha nunca abandona os seus, e eu vou sempre estar aqui com você e por você. Basta chamar por mim, que eu vou te acolher, e sempre que precisar, volte aqui. Laroie.